Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Nesse vídeo, abordo um livro no qual a morte deixa de existir e propõe um diálogo dessa situação inusitada com a filosofia espírita. Nesse vídeo, eu faço alguns comentários a respeito do livro As Intermitências da Morte, do autor português José Saramago, cujo centenário de nascimento é comemorado agora no dia 16 de novembro. Ele chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura e é uma grande referência para nós, com seu estilo que tem um ar de ironia, com seu estilo de escrita na separação de vírgulas, que pede ali uma atenção especial, e foi um grande autor que merece a nossa leitura e a nossa discussão de toda a sua obra. Nesse livro muito interessante, a frase inicial já diz a que vem, qual é o propósito da obra. Está colocado assim: no dia seguinte, ninguém morreu. E daí partem todas as considerações, os paradoxos gerados por essa situação inusitada. Saramago propõe a existência desse país imaginário, no qual a morte, por um motivo qualquer, resolve que a partir do dia 1º de janeiro, ela não vai levar mais ninguém daquele determinado país. A Dona Morte deixa de executar a sua função naquele país. E isso gera uma situação para vários contextos que merece tanta reflexão das pessoas quanto a adaptação para aquela nova realidade. Então, as pessoas que estavam moribundas, que estavam já se encaminhando para a morte, aquele processo deixa de continuar. Isso gera um problema para as famílias, que agora tem que pensar o que vão fazer com essas pessoas, já que elas não vão mais morrer. Além disso, as questões do convívio familiar ficam ainda mais problemáticas, porque agora todos os parentes permanecem vivos o tempo todo e a parentela agora só vai aumentar. O governo tem que se adaptar a essa nova situação e criar novos mecanismos de gerência da população, e é o caos, é uma confusão, porque agora não há mais a morte das pessoas. A igreja começa num processo de reflexão também. Afinal de contas, a estrutura que acontece e dentro da obra é aquele modelo clássico, tradicional de religião, com um destino fixado e eterno para o depois da morte e que tem a ver também com um discurso moral enquanto as pessoas estão vivas, o que é certo e o que é errado de ser feito. A filosofia se propõe a repensar também os seus paradigmas, uma vez que não existe mais a finitude da vida. Então, todos os setores de atividade humana são impactados por essa decisão unilateral da morte de não cumprir mais o seu papel. E é muito curioso e engraçado a maneira como Saramago constrói a história, porque mais à frente, num dos capítulos, a morte resolve então mudar de ideia. Ela resolve voltar a exercer o seu papel, mas ela manda primeiro uma carta para uma emissora de televisão, anunciando que ela vai voltar, que vai cumprir o seu papel, que vai ceifar a vida das pessoas, mas agora a morte vai voltar sob novas condições e que ela não aceita mais aquelas reclamações, as lamentações sem propósito das pessoas, quando ela vem cumprir o seu papel, e de que ela vai enviar uma carta antes para a pessoa, lhe dando uma semana para que ela possa se preparar para a morte. E aí, se tiver que conversar com alguém, se colocar alguns negócios em dia e por aí vai, uma pessoa vai estar de aviso prévio com uma semana, sabendo que a morte virá buscá-la. E por aí vai, enfim, é um resumo do que tem na obra. Não vou contar mais para deixar o gostinho e incentivo para que você faça a sua própria leitura. É muito interessante porque ele cria essa situação inusitada, que foge totalmente de uma das grandes certezas que a gente tem quando a gente está na vida, que é justamente essa finitude, que a gente vai morrer em algum momento, e esse é o ciclo da própria existência.
É bacana porque, além de ser uma imaginação literária que dá asas à nossa criatividade, a pensar em como a gente iria se adaptar a essa situação, a gente propondo um diálogo com a filosofia espírita, percebe que há aí pontos interessantes para a gente fazer essas pontes, criar essas reflexões. Porque, segundo o entendimento da doutrina espírita, nós somos imortais, mas não da parte do corpo biológico, que é feito de matéria, e, portanto, é corruptível ou sujeito às transformações. Cheguei a gravar um vídeo falando sobre isso, vou colocar até aqui no card, que é o paradoxo do navio de Teseu. Para quem tiver interesse, faço algumas considerações a esse respeito. Mas a nossa vida continua sempre na qualidade de almas, ou de espíritos, como queiram. E tem os ciclos dessa vida espiritual. A título de progresso, ora nós estamos reencarnados, cumprindo a trajetória de uma encarnação específica com todo o seu ciclo e com toda a sua finitude, ora nós estamos desencarnados e cumprindo o ciclo do mundo espiritual também. Então há todo um dinamismo nessa imortalidade. Não há marasmo, não há constância, não há permanência na mesma situação, mesmo tipo de vida, com as mesmas pessoas. Pelo contrário, a proposta imortalista da doutrina espírita é extremamente dinâmica e envolve etapas nas quais nós estamos ciclando no organismo biológico. No entanto, além dessa reflexão mostrando a diferença entre a imortalidade para o Espiritismo e a proposta por Saramago, que é no corpo biológico, a gente percebe também o problema de como nós lidamos com a morte. Porque a perspectiva de imortalidade no corpo gera o problema de não existe mais a finitude da vida material. E aí a gente tem que se adaptar a uma gerência do mundo material para entender como que a gente vai propor e viver numa imortalidade no corpo, que é o caso do livro. Para a doutrina espírita, não. A morte é uma certeza no sentido corporal, mas a imortalidade no sentido da continuidade da existência no mundo espiritual. Então nós devemos nos educar para a morte. A brincadeira, a ironia do Saramago propondo que a morte nos avisasse, para que a gente viesse uma semana antes, deve nos dar material para a gente pensar a esse respeito, porque a gente tem certeza de que a morte vai acontecer. Em alguns casos, as pessoas têm uma premonição muito forte de que vão morrer e se preparam de alguma forma para isso, na maioria das vezes. Em outros casos, as pessoas estão num processo de adoecimento bastante grave, que elas percebem que a morte é o processo que está logo ali na frente. E outras pessoas que têm doenças degenerativas e que têm uma estimativa bastante razoável do prazo, elas têm ali cumprindo a sua reencarnação. De todo modo, todos nós sabemos dessa finitude da reencarnação e a proposta é que a gente se eduque para isso. E para tanto é preciso que a gente traga a morte para as nossas reflexões diárias. Viver considerando esse período limitado que nós estamos encarnados para nos educarmos para esse processo. A educação para a morte passa tanto pelas considerações, pelo entendimento do que é a morte, do que nos aguarda no além-túmulo, de que os nossos queridos mais próximos vão passar por esse processo antes de nós. E a gente tem que se preparar para poder enfrentar a situação que todos nós certamente iremos passar. E também, claro, entender que a educação para a morte, essencialmente, é educação para a vida. A maneira como nós vivemos nos educa para atravessar o processo de morte. Esse livro, minha gente, é muito interessante, do José Saramago. Faça a indicação de leitura, As Intermitências da Morte. Ora ela está atuando, ceifando a vida das pessoas, outra hora ela não quer, tem os seus motivos e por aí vai. Mas é uma situação inusitada que ele propõe e gera muitas reflexões para nós. É capaz de fecundar nosso entendimento a respeito da importância da morte nas nossas vidas. E a filosofia espírita tem muito a contribuir nesse sentido. São ciclos de progresso espiritual. A morte é extremamente importante porque ela dá cabo do período, nos devolve ao mundo espiritual para que a gente faça um novo ciclo e depois mergulhe novamente na encarnação e na sua finitude, encontre a morte novamente, até que a gente desenvolva plenamente os nossos potenciais espirituais.
Fica então a sugestão, o convite para a leitura desse livro. É só um pequeno recorte, vale muito a pena pegar, ler. Sim, é divertido e é reflexivo ao mesmo tempo. Eu peço para você curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima!